aqui hoje. O nosso assunto é cirurgia plástica. E quem está aqui hoje conosco é o Dr. Wilibaldo Cabral. Ele é cirurgião plástico. Dr. Wilibaldo, seja bem-vindo ao programa Estação Saúde e as suas considerações iniciais ao nosso público. Doutor Júnior, eu quero lhe agradecer pela oportunidade do convite e dizer da minha satisfação de estar aqui no seu programa, até porque essa oportunidade deveria acontecer em muitas ocasiões, porque muita gente precisa ser melhor informada sobre os procedimentos de cirurgia plástica, para que não sejam enganadas e não se submetam a procedimentos mal sucedidos. Inclusive, é um prazer tê-lo conosco aqui no programa Estação Saúde, Grupo Alex Filho e a TV Master. Mas vamos que o pessoal está ansioso, afinal, nós falamos a semana passada que o senhor viria ao programa e as pessoas já estão naquela expectativa. Mas antes, vamos fazer uma abordagem, doutor, nessa questão geral. Hoje, né, quais as cirurgias mais procuradas na sua clínica? Olha, tem épocas que existem uns procedimentos que se repetem. Mas, de um modo geral, as campeões são lipoaspiração e próteses de silicone. Essas são as campeões? São as campeões. A lipo e a prótese de silicone. Prótese de silicone. Que, no caso, é a cirurgia plástica de mama, não é isso? A rotina de todo o tempo, desde que a gente é cirurgião plástico, sempre a mama está primeiro no top das cirurgias. Ok. Agora, doutor, uma pergunta também que chega sempre aqui é a questão da idade ideal, né? Para a cirurgia. No caso da cirurgia plástica, existe realmente uma idade ideal para isso? Essa questão da idade é muito questionada. Muita gente pergunta isso para a gente. Não existe uma idade ideal para a cirurgia plástica. No adulto, a idade ideal da cirurgia plástica é quando o paciente descobre o seu defeito, descobre o seu problema, em que não se identifica com ele próprio. Isso aqui, eu sofro com isso, tenho esse problema, não me aceito, então é a hora da cirurgia plástica. Já no jovem, que está havendo uma tendência muito grande, está aí reside um risco, é que existe uma tendência hoje, devido à divulgação da cirurgia plástica, em que os jovens estão cada vez mais procurando cirurgia plástica com idade menor. Isso é perigoso. No jovem, as cirurgias estéticas não deverão acontecer antes da idade adulta. Okay. O adulto jovem pode superar. Jovem, 14, 15 anos, não deve submeter em cirurgias estéticas. Exceto em casos como, por exemplo, a orelha em abano. É uma deformidade estética que já deve ser operada com 8 anos de idade, 7 anos de idade, 12 anos de idade. Mas uma lipoaspiração, por exemplo, que é muito procurada hoje por jovens, não deverá acontecer antes da idade adulta. Até porque, na adolescência, o corpo do jovem está sempre passando por transformações, modulações, e que se você interfere com uma lipoaspiração, por exemplo, isso pode repercutir no resultado mais na frente. Então, não deverá ser submetido a cirurgia estética antes de ser adulto. Ok. Bem, estamos aqui hoje com um cirurgião plástico, o Dr. Wilibaldo Cabral, falando sobre cirurgia plástica, tirando as principais dúvidas do nosso público. Agora, doutor, algumas pessoas, inclusive, vão se submeter, ou hoje, ou amanhã, ou na frente, a uma cirurgia plástica. Quais são os critérios, no caso, que são avaliados antes de uma cirurgia plástica? Cirurgia plástica é uma especialidade médica, ramo da cirurgia geral, e como tal, todo procedimento em cirurgia plástica deve ter todos os rigores de pesquisa pré-operatória, como se fosse qualquer outra cirurgia. Então, tem que o paciente ser investigado nas suas funções respiratórias, funções hepáticas, funções renais, neurológicas, a hematimetria, se o seu sangue está com todos os seus elementos em níveis normais, estudo da coagulação, enfim, tem que explorar o paciente em todos os seus índices biológicos para que estejam tudo dentro de uma normalidade. Cirurgia plástica, apesar de ter-se como um paciente que não é um doente, mas organicamente ele tem que estar sadio. Apesar de que a gente sabe que quem tem uma deformidade, psicologicamente, nem sempre está sadio. Ok. Inclusive, doutor, me encontrei com uma pessoa que assiste o programa e eu falei disso, na próxima semana eu vou trazer o Dr. Wilibaldo Cabral, um cirurgião plástico. Ah, por quê? Porque é no inverno? Eu disse, por que você está falando isso? Não, porque se fala muito que no inverno é melhor fazer cirurgia no inverno do que no verão. Finalmente, isso é mito ou é verdade? Bom, existe um pouco mais de mito.
a verdade é o seguinte, no inverno, pelas condições do clima, menos calor, é mais confortável. Até porque muitas cirurgias plásticas envolvem enfaixamento, faixas elásticas, que no calor, que no verão, é mais incômodo. Exato. Mais incômodo. Mas, sob o ponto de vista técnico, não tem muita interferência se no inverno ou no verão. Okay. Claro que as cicatrizes também sofrem mais com o calor. Daí as vantagens de se operar no inverno. Mas não impede que seja operado no inverno ou no verão. Existe um termo também chamado gigantomastia juvenil. A gente escuta muito isso. Finalmente, o que é isso? Gigantomastia juvenil. A mulher, quando entra na puberdade, então as mamas começam a crescer, começam a se desenvolver. E em certas situações, esse desenvolvimento é exageradamente grande. Então, quando essa mama atinge um volume muito grande, chega a se chamar gigantomastia. São as hipertrofias mamárias, as mamas grandes, as mamas de grande volume, que pode ser de médio, pequeno ou grande volume. E aquelas exageradamente crescidas são as gigantomastias. Esses tracinhos que eles colocam, aparecem muito nas imagens, no mundo virtual e também em revista, o que significa esses tracinhos com essas setinhas? Só por curiosidade. Em cirurgia plástica, a gente sempre usa muita canetinha para demarcar as áreas que a gente vai intervir. Certo. Aí, no caso, por exemplo, deve ser uma lipoaspiração, em que a gente vai desenhando e marcando o lugar onde tem uma gordurinha a mais, onde existe uma depressão, onde a gente pode aspirar mais aqui e aspirar menos ali. Se a gente não faz essa marcação, ocorre que quando o paciente é anestesiado e a gente vai intervir, em muitas situações dessa, como na lipoaspiração, a gente injeta alguns líquidos. Injeta anestésico, injeta soro fisiológico e deforma a área. Se a gente não marcou, a gente se perde um pouco na hora que vai fazer a lipoaspiração. Então, esses desenhos são muito frequentes. Numa plástica de mama, por exemplo, a gente desenha tudo da técnica que a gente vai fazer. Onde a gente vai incisar, onde a gente vai cortar com bisturi, está lá marcado. A gente faz isso no pré-operatório. E esse é o raciocínio para qualquer área do corpo, né? Qualquer área do corpo. Aí no rosto, por exemplo, a gente marca as áreas onde a gente vai tracionar, onde vai se posicionar um supercílio que está arriado. Aquele ponto ali é um ponto onde a gente vai dar A setinha, no caso, pelo raciocínio, seria onde vai puxar isso? É a orientação da tração. Ah, entendi. Vamos fazer uma tração nesse sentido. Então a gente já, com a canetinha, já marca. E aí o mesmo raciocínio também? Mesmo uma lipoaspiração em que a gente demarcou. Esse é um caso Nesse caso aí não é uma lipoaspiração. Aí deve ser uma marcação de uma plástica convencional de abdômen, em que a gente marca o local lá embaixo, junto do pubis, do local da incisão, e com os dedos a gente calcula o quanto de pele vai sair. Então a gente está lá marcando o quanto de pele vai sair ali. Nesse caso, nessa imagem aí... Aí a lipoaspiração. Então, em que se desenhou tudo antes no pré-operatório, as áreas onde havia excesso de gordura que vão ser lipoaspiradas. Ok. Próxima imagem. Mesma situação, mostrando os pontos onde estão acumuladas gordura. Ali na perna, ali na coxa, no terço superior da coxa, onde mostra uma deformidade que a gente chama de, cientificamente, lipodistrofia trocanteriana, mas o popular é conhecida como culote. Culote, é isso? Culote. Por que culote? Porque na farda dos soldados ingleses tem esse formato. A calça do soldado inglês tem esse formato, em que é chamado culote. Culote é uma farda, é a calça dos soldados ingleses, que tem esse volume na coxa. Então, ficou chamado de culote. Popularmente conhecido como culote. Calça em culote. Só que o nome científico é como o senhor falou? Lipodistrofia trocanteriana. Ok, realmente muito difícil, né? Doutor, no caso aí, isso aí no caso é uma mama pequena, né? Uma situação como essa, a gente vê que realmente está muito aquém do desejo mesmo da jovem. Esse caso aí, como seria o procedimento? Então, como eu falei há pouco, quando a mulher entra na puberdade, as mamas começam a se desenvolver. Se ela desenvolve, ela pode não desenvolver, em que em medicina a gente chama de amastia, quer dizer, ausência da mama. Amastia. Amastia, fica só areola e mamilo e não tem mama. Certo. É amastia. Ou pode chegar na fase adulta com uma mama pequena, como esse quadro que a gente está vendo aí na foto. Uma mama que desenvolveu pouco. Mas a mama pode crescer mais. Aí vem o desenvolvimento da mama pequena, hipertrofia, grande hipertrofia, até chegar a gigantomastia. Além dessas deformidades, existem outras. Como, por exemplo, a mama simétrica. Uma mama desenvolve maior do que a outra. Uma mama grande e outra pequena. Certo. É outro tipo de deformidade. E além de mamas supranumerárias.
são mamas, uma mama mais ou mais de uma mama, além do par normal de mamas que se forma na mulher adulta. São as mamas supranumerárias, é muito comum nas axilas. Aquela gordurazinha que a mulher vê acima da mama, junto da axila, certo, que ali pode estar uma glândula mamária. Uhum. Esse caso também é considerada uma mama pequena, no caso? Aí uma mama de pequeno volume, com um outro agravante, uma mama caída, que nós chamamos de pitose mamária. É a mama que cai, como essa aí também, é uma mama um pouquinho maior, mas é pitosada, uma mama caiu, ela saiu da região torácica e caminhou em direção ao abdômen. Então, as pitoses, às vezes, são tão acentuadas que a mama pode chegar na pré-inguinal, altura do umbigo ou altura da pré-inguinal. A orientação básica, porque eu dou para todo mundo, é que antes de se entregar a um médico qualquer para se submeter a uma cirurgia, procure saber da sua formação profissional. Onde ele se formou, qual foi o nível de formação médica que ele teve, a sua idoneidade, o seu relacionamento médico-paciente. Se ele tem dúvida com respeito a isso, ele consulta. Hoje nós temos o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que lá estão cadastrados todos os cirurgiões plásticos brasileiros que tiveram boa formação, frequentaram a escola de responsabilidade na sua formação. Consulta o site da Sociedade, www.cirurgiaplástica.org.br. Acessa, você vai ter todos os cirurgiões plásticos brasileiros que estão lá cadastrados, que tiveram uma boa formação. Isso não quer dizer que aqueles ali serão os mais habilidosos. Não. A habilidade em cirurgia é pessoal. Tem os mais hábeis e os menos hábeis. Mas, pelo menos, se você sabe que aquele tem uma boa formação, o risco de sequelas certamente são menores. A todos vocês, uma boa semana. Estaremos aqui com mais um especialista em saúde, no Estação Saúde da TV Master. Uma boa semana.